O Lula teve aí, o governo Lula teve aí nessa semana a primeira votação importante desde que o Lula assumiu a presidência. Então, estamos aí em maio de 2023 e nada de realmente muito importante assim, que abala o Congresso Nacional, foi votado ainda no Congresso. A primeira foi essa semana, foi o Marco Fiscal, ou o Arcabouço Fiscal, desenvolvido pela equipe do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ou da Economia. Eu vou falar, eu prefiro o nome ministro da Economia, que é muito mais fácil de explicar para as pessoas que são despolitizadas do que ministro da Fazenda. Eu já conversei com pessoas que achavam que ministro da Fazenda tinha a ver com agricultura. Então, veja. Pois bem, o ministro da Economia desenvolveu o projeto e o projeto foi aprovado com 372 votos. Para passar, precisava de 308. O governo Lula conseguiu 64 votos a mais. E olha que o PSOL votou contra. Todo o PSOL votou contra. Então, mesmo sem o PSOL, o governo Lula conseguiu 64 votos a mais do que precisava para aprovar o marco fiscal. E olha só, 30 deputados do partido do Bolsonaro votaram a favor. Eu não falei que ia demorar pouco para o PL trair o Bolsonaro? Eu vou te falar um negócio. Essa traição só não ocorreu antes porque não teve uma votação importante antes. As votações que tivemos até hoje no Congresso Nacional desde que o Lula assumiu, chegaram a votar a urgência do PL das fake news, mas não votaram o projeto. A parte importante é o projeto, não votaram. Chegaram a votar algumas coisas, chegaram a discutir muitas medidas provisórias, tudo mais, mas alguma coisa realmente importante daquilo que move o Congresso Nacional, essa foi a primeira vez. E a vitória foi acachapante, foi muito forte a vitória. Os oposicionistas, os bolsonaristas estão em pânico. Eles não esperavam 30 votos do PL no Bolsonaro, 30 votos do PL. Teve aí deputado Pastor, que fez campanha com o Santinho ao lado do Bolsonaro, que votou a favor do governo Lula agora. Teve deputado aí que estava com o Bolsonaro todos os dias e que votou a favor agora do governo Lula, André Ferreira, não André Fernandes, André Ferreira, estava todos os dias com o Bolsonaro, votou agora com o governo Lula. Pastor Gil votou com o governo Lula. Josimar do Maranhãozinho, lembra aquele que foi pego com caixas de dinheiro e tudo mais? Ele era vice-líder do governo Bolsonaro, votou com o Lula. Olha as traições chegando aí, calma, é só o começo, viu? 30 tá ali, 1/3 do partido. Já já vai subir para 40, 45, você vai ver o racha que vai ficar no PL. Eu peço primeiro a sua inscrição no canal, e agora eu vou te explicar sobre o marco fiscal e por que isso é uma notícia tão boa pro Lula. Tem muita gente na esquerda, inclusive eu, que tem muitas críticas ao marco fiscal, viu? Não é, nossa, tudo mil maravilhas, não. Mas a boa notícia pro Lula é a surra que ele conseguiu dar na oposição, que foi maior do que esperado, bem maior do que esperado. Por quê? Primeiro se inscreve aí no canal, agora falar sobre isso. O Lula, ele estava precisando de um termômetro na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, porque ele tá para indicar, faz o quê? Faz 2 meses ele tá para indicar o Cristiano Zanin Martins ao STF. E o Lula não tá conseguindo porque ele não teve um termômetro, não teve nenhuma votação importante no Congresso Nacional até agora. A Câmara dos Deputados é termômetro para indicação de ministro do STF? Não. Por quê? Porque ele é aprovado pelo Senado, mas passou com muita folga na Câmara. A tendência é que o Lula tenha maioria no Senado, proporcionalmente, né, são 81 senadores, maior do que na Câmara dos Deputados. Ou seja, que a proporção deve ser maior aí. Lula precisa de 49 votos. Se fosse a mesma proporção aí, teriam 60. Uma proporção grande aí de votos. A ver, se o Lula conseguir mais de 49, ele sabe que ele tem uma margem boa para aprovar o Zanin. O Zanin precisa de só 41. Se o Lula conseguir 50, 55, 60, ele sabe, pô, posso indicar o Zanin já na semana que vem, que provavelmente passa. Ó, passou. Isso aqui vai passar o Zanin, dificilmente vou ter tantas traições aí na indicação do Zanin, que é aceito pelo pessoal de direita até esquerda. Todo mundo aceitando o Zanin. Só quem não quer o Zanin são os bolsominions e o pessoal ligado ao Sérgio Moro. Só eles. O resto, todo mundo, já ministros do STF, até ministros lavajatistas do STF, dizem que o Zanin tem que ser indicado. Isso tudo é primordial para poder ir para cima da Lava Jato, porque hoje a segunda turma do STF está com 4 ministros, não tem 5 ainda. Então é primordial a indicação do Zanin, exatamente para que ali tenha uma ampla maioria anti-Lava Jato na segunda turma do STF, aí sim não vai ter como o Sérgio Moro e o pessoal dele manobrar, para que as investigações contra os crimes dessa galera aí desses criminosos aí, comecem a prosperar com mais rapidez. Lembrando que hoje o relator de tudo isso aí é o Dias Toffoli, que tá com sangue nos olhos. Vamos lembrar, o Deltan Dallagnol tentou prender o Dias Toffoli.
O Sérgio Moro tentou prender o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Lembrem disso. Eles grampearam o doutor Zanin, os 25 telefones do escritório de advocacia dele. Então veja que é gente aí que vai para cima com tudo da Lava Jato. Então, a notícia do marco fiscal, boa. Só que o fato é o seguinte, o Lula ganhou no primeiro termômetro. Agora vai para o Senado? Vai para o Senado. Pode ter alteração e tudo mais? Pode até ter. Mas o importante é o seguinte, de quanto vai ser a vitória do Lula? Que vai ser aprovado, eu não tenho dúvidas. Mas o importante é o seguinte, de quanto vai ser a vitória? Isso vai ditar aí o ritmo da indicação do Zanin, se agora ou se daqui a algumas semanas. Espero eu que seja o quanto antes que o Lula consiga uma vitória cachapante. Sobre o marco fiscal, olha só, que coisa, até parte do PL votou para o Lula, votou com o governo Lula, traiu o Bolsonaro, traição assim pesada no Bolsonaro, que jamais imaginou 30 votos. Eu tô falando aqui que teria traição. Os bolsominions não acreditavam, jamais imaginaram 30 votos de deputados que se elegeram com o nome do Bolsonaro. E aí, o que acontece? O marco fiscal teve voto contra do PSOL. O PSOL votou contra. O PSOL não votou contra. O PSOL falou que esse arcabouço fiscal não deveria se chamar arcabouço, devia se chamar calabouço fiscal do Haddad. Por quê? Porque ele tira a lei do teto de gastos, vamos lembrar. A PEC do teto de gastos foi um dos motivos do golpe de Estado de 2016. Não, foi um motivo pequeno até, mas foi um dos. O principal era roubar nosso petróleo, né, e parar o crescimento do Brasil. Parte de parar o crescimento do Brasil era o teto de gastos, que faz o quê? Ele trava a economia brasileira. O governo fica sem poder, por lei, sem poder investir no que gera empregos, no que melhora a vida da população. Por quê? Porque tem que dar dinheiro para banqueiro. É isso que faz o teto de gastos hoje, que era chamada por mim, pelos petistas, por todo mundo de PEC do fim do mundo, lá atrás, em 2016, quando foi aprovada. Tá. Inclusive eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei numa câmera foi contra a PEC do teto de gastos no dia em que o Eduardo Cunha votou, ele perdeu a votação e votou de novo no dia seguinte. Quer dizer, pagou propina para todo mundo e votou de novo no dia seguinte. Eu lembro, foi o primeiro vídeo que eu gravei e eu não publiquei. O Plantão Brasil era para ter começado em 2016, não em 2019. Aí eu passei a gravar e realmente publicar quando o Bolsonaro assumiu, porque aí é desespero, né? A gente tinha que tirar o fascista. Tá, voltando aqui ao tópico, sai o teto de gastos e entra um novo teto de gastos, porque não é um teto. O Haddad cria uma coisa que é como se fosse ele é elástico o teto, ele vai um pouquinho para cima, vai um pouquinho para baixo, enfim. Muda a maneira e muda a maneira de calcular. Então fica mais brando o teto de gastos. É bom, assim, é excelente? Não. Pô, Thiago, você gostou do marco fiscal, Thiago? Não, não gostei. Você votaria a favor? Sim, eu votaria a favor. Por quê, Thiago? Peraí. Porque com o Congresso Nacional atual não dá para aprovar nada melhor. Sinto muito, nós todos aqui, inclusive eu, você, PT, PSOL, aí não fomos aí competentes o suficiente na comunicação nos últimos 4 anos e principalmente durante a campanha eleitoral para eleger um Congresso de esquerda ou um Congresso um pouquinho menos de direita. Quem foi competente nisso aí, até porque era mais fácil para eles serem competentes, porque eles estavam roubando muita grana, não é que a culpa é toda nossa não, viu? Parte aí da comunicação é culpa realmente dos deputados de esquerda. Conheço deputados aí que não se elegeram, conheço deputados que quase não se elegeram aí do PT e de outros partidos de esquerda e que nos últimos 4 anos não fizeram nada na comunicação. Se tivessem feito, talvez tivessem tido mais votos, tivéssemos aí alguns deputados a mais de esquerda. Não fizeram. Assim como não vem fazendo, viu? Se eu tiver que aqui dar uma nota de 0 a 10 para atuação no geral de todos os parlamentares de esquerda nas redes sociais, nota 2, 3. Estão levando uma surra todos os dias, é isso que está acontecendo, viu? E eu vejo pouquíssimos realmente se preocuparem com essa área que é tão importante que é a comunicação. Tá, dito isso, com o Congresso Nacional que temos hoje, o que dava para aprovar era isso aí. Não dava para aprovar nada melhor, até porque foi tentado. Alguns destaques foram apresentados e foram rejeitados. Teve articulação pra caramba para conseguir aprovar isso, para despiorar um pouquinho que já estava muito ruim. Aí quando eu vejo o PSOL votando contra, eu falo, peraí. Ô pessoal, vocês conseguiriam aprovar algo melhor? Me fala, pessoal, alguém do PSOL aí, eu sei muita gente assiste o canal, comenta aqui como aprovar uma coisa melhor, porque proposta até eu tenho proposta melhor. O Haddad também tem, ou alguém acha que esse era o marco fiscal que o Haddad sonhava. Se fosse o Haddad, o ministro da Economia, com 300 deputados de esquerda, com ampla maioria, você acha que seria esse o marco fiscal do Haddad? Não seria. Não seria de jeito nenhum. Jamais teria esse teto de gastos do jeito que tem, com banda, sendo elástico, sem sendo elástico. Pode usar o termo que quiser, não teria isso. Seria um marco fiscal bem melhor para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. O Haddad fez o que dava para fazer no cenário que está. Você está em água
calma, você consegue navegar bem rápido. Se está em água turbulenta, você navega não tão rápido. Agora você está no maremoto, que é isso que está o governo Lula desde antes de assumir. Maremoto. Tentativa de golpe... Era tentativa não, era gente na frente dos quartéis, militares instigados a golpe de Estado, aí depois teve realmente tentativa de golpe de Estado, aí teve a associação do Moro com o Lula, com o PCC, com não sei o quê. É todo dia um escândalo diferente. A imprensa inventando junto com a extrema-direita, quer dizer, é maremoto. Sem ter maioria no Congresso. Aí, o que deu é isso aí. O PSOL votou contra. Então, quer dizer, se faltasse ali, se tivesse para não ser aprovado, a gente ficaria com a desgraça do teto de gastos, que ainda tá graças ao PSOL. É por isso que na eleição eu falei, vote 13. Eu confio no PT. O PSOL, esses outros partidos aí de esquerda, eles gostam de marcar posição. Ó, marquei terreno, sou contra. E se tivesse só 307 votos e não passasse? A gente ia ficar aí 4 anos com o teto de gastos, estraçalhando a economia. A diferença é que agora não vai estraçalhar, vai ser menor aí, bem menor o impacto do teto de gastos. E prepara, nas próximas semanas teremos novidades aí, provavelmente chega a indicação do Zanin, hein? Falou!